Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui e esse para explicar bastante a atual situação da ex-gestão da FP Judô, né? Tivemos notícias muito relevantes e muito contundentes, né, nessa última semana. Então esse vídeo para atualizar todos definitivamente, né, praticamente definitivamente, sobre as questões que envolvem juridicamente, né, a ex-gestão. Eu no último vídeo falei sobre as diversas mentiras, né, infelizmente, que a ex-gestão, por intermédio daquelas publicações patéticas, né, fazem, né, diversas mentiras, né, infelizmente no nosso meio. E agora, de novo, mais uma resposta real, né, e da justiça ante esse monte de mentira que a comunidade vem presenciando, infelizmente, né, nessa narrativa fantasiosa da e-gestão, por aquelas matérias pagas, né, escritas pelo cidadão lá, que é deprimente, né, de verdade é deprimente no nosso meio. Então, esse vídeo é para atualizar o que aconteceu nessa última semana de tão importante. A gente teve, na verdade, novidades tanto na justiça desportiva quanto na comum, né? Na desportiva, nessa última terça-feira, a ex-gestão, que na narrativa deles não reconhecia a intervenção e tudo mais, ela recorreu, né? Ela apresentou um recurso voluntário da decisão, um recurso à decisão do STJD, desde do seu primeiro ato, tentando a nulidade do processo por tudo que ela elencou, né? Engraçado que ela diz não reconhecer, mas recorreu. E perdeu por 4 votos a 1 no pleno do STJD, ou seja, não cabe mais recurso na esfera desportiva, acabou, né? Não há mais o que eles fazerem. Perderam por 4-1, quer dizer, bem contundente, né, o resultado no pleno do STJD, ou seja, todas as decisões tomadas pela justiça desportiva estão confirmadas e não cabe mais recurso. E no dia seguinte, incrível coincidência, a justiça comum ela negou o provimento daquele agravo, né? Negou o agravo que eles apresentaram na justiça comum, que deu uma pausa na situação jurídica, né, aqui da Federação Paulista de Judô. E o que significa isso? Engraçado porque nas matérias lá bizarras do cidadão, colocavam, quando a ex-gestão conseguiu um simples efeito suspensivo, né, da decisão, e aí deu uma pausa em todo o processo na justiça comum, colocaram lá, qualquer um pode ver, né, dói ler, é ruim, né, a escrita é muito ruim e ofensiva, mas quem quiser pode. Eles falam lá que na justiça paulista reestabeleceu a verdade, agora sim, falaram lá o nome do desembargador, né, o senhor relator, que estava a verdade sendo restabelecida. Isso só porque ele concedeu um efeito suspensivo. Agora que foi julgar de fato o colegiado do TJ de São Paulo, ou seja, segunda instância, negou o agravo, né? Ou seja, aquele efeito suspensivo caiu, acabou. Agora voltamos à normalidade do interventor, trabalhar, deflagrar uma auditoria, tentar limpar e dar transparência aos números de São Paulo. Engraçado, aquelas matérias tanto que restabelecendo a verdade, agora não sai uma matéria falando da decisão na desportiva e na comum. Ou seja, tanto na desportiva, já que não cabe mais recurso, e na comum, é uma decisão da segunda instância, né, negando aquele agravo que eles interpuseram, acabou, perderam, de novo, né? E é muito triste porque a gente vai vendo, né, a tentativa desesperada da gestão de querer, primeiro, não falar a verdade, e segundo, esse temor por uma auditoria, simples auditoria. Eu acho que a comunidade do judô merece essa transparência, antes da eleição, inclusive, da eleição que vale, né? Porque aquilo que eles fizeram, eu já expliquei no outro vídeo, foi uma fraude incrível. E aí divulgaram essa fraude como verdade naquelas matérias pagas, né? Qual que é o medo de uma auditoria? Né? A gente não consegue entender isso. Quem não deve não teme. Que mostremos tudo, todos os números, todos os contratos, quem recebe pela federação, né? Qual empresa recebe e por que recebe.
mas é um medo. Agora, acho que a auditoria de fato vai acontecer, porque a decisão da segunda instância da comum e na última da desportiva é uma resposta muito contundente, né, para restabelecer a verdade, né? É muito triste a gente ver esse nível que chegou o judô institucional de São Paulo, né, com essa ex-gestão que por 30 anos fez o que fez e agora teme, né, acesso aos números, teme acesso aos contratos, né, criando essas narrativas e enganando muita gente, né? Tem muito professor que não tem acesso, às vezes, à mídia social e tudo mais, professor mais antigo, que o que ele recebe lá, aquelas matérias pagas e fantasiosas, e acaba acreditando nisso. E fazendo um juízo de valor muito alterado do que está acontecendo. Esse professor merece respeito, merece verdade também, né? Coisa que a gestão não está fazendo. Então, há muito tempo, né? E aí alguns pontos importantes que a gente tem que estabelecer. Interventor atuando, agora com plenos poderes, deve deflagrar uma auditoria. Esperamos, né, que isso aconteça, né, com toda a transparência possível, e aí com o mínimo de lisura em todo o processo, termos eleições honestas e justas. E não sabemos com quem, né, porque como as decisões foram mantidas todas na esfera esportiva, o pessoal de lá está muito prejudicado, né, com suspensão desportiva, com multa em dinheiro, ou seja, fizeram tão pouco da justiça e agora tem que pagar, né? Não é possível, né, fugir tanto assim, fingir demência da justiça, tanto desportiva quanto a comum. Agora as coisas começam a acontecer de fato. Infelizmente investiram nessa narrativa fantástica. E algumas coisas interessantes que eu gostaria de abordar. Você vê aquelas matérias, né, patéticas da revista de fofoca, porque foi isso que no meio agora como tomou conta, né, dessa narrativa, virou uma revista de fofoca, que é lamentável. Fala-se muito, né, de conexão com o CBJ, professor Silvio Acácio e tudo mais. Aí eu tive uma ideia nessa semana. Eu vou procurar o professor Silvio Acácio agora, já que falaram tanto, para ver o que pode ser feito, né, num futuro próximo em relação a todas essas coisas que dependem da CBJ para a gente ter uma resposta boa aqui em São Paulo. Vou fazer esse movimento. Já que falou tanto de professor Silvio Acácio, CBJ, agora eu vou fazer isso antes, inclusive, da eleição, para já me inteirar das possibilidades como o Renova Judô, né, em nome do Renova Judô, do que pode ser feito com esse monte de atraso que nós temos, com certificados, com diplomas, né, a pessoa que foi graduada, a faixa preta, não tem até hoje seu diploma, porque a Federação Paulista deu um calote. Quer dizer, agora eu vou sim propor uma conversa e construir essas pontes, porque essa ex-gestão, o que ela mais fez foi quebrar, né, diálogo, destruir diálogos, né, se opor a quem não deveria nenhum problema de oposição, né? Então eu vou fazer esse movimento justamente agora, já que falaram tanto naquelas matérias patéticas, vou fazer eu sim, claramente, esse movimento pela Renova Judô, para começar a construir ponte e a gente conseguir enxergar um horizonte, um norte melhor para o judô institucional de São Paulo. Porque a nossa preocupação é com você do judô, né? Não é com revista, não é com mídia, é com o judoca. Essa é a preocupação do Renova Judô desde o início da sua necessidade de conhecimento de números, né, para saber em que pé que está aqui a entidade. Eu sou um apaixonado pelo judô e eu, como muitos do Renova Judô, somos apaixonados por judô. E nossa paixão maior, além, claro, que tirando a parte pontual, um é mais pelo Shiai, outro é mais pela parte técnica, outro é mais pela arbitragem, mas o que nos une pela paixão é a paixão pela retidão do judô, pela ética do judô, pela moral que o judô tem que ter. E é isso que nós buscamos. E por isso que nós lutamos. E não vamos desistir, né? Com vitória atrás de vitórias na justiça, aguentando muita bobagem do outro lado, essa narrativa fantástica e mentirosa do outro lado, infelizmente, né, que só difama a modalidade. Nós continuaremos lutando, né, porque somos apaixonados pela ética do judô, pelo respeito que o judô tem que ter entre as pessoas, né? Para poder olhar no olho do judoca e falar a verdade, né? Não usar artifícios baixos para criar narrativas mentirosas. E é isso que a gente tem no meio hoje,
tinha, né? Porque agora é uma ex-gestão, lutando desesperadamente para que não tenhamos acesso aos números, porque ela responde pelos números passados, não somos nós. Nós não vamos desistir jamais. Independente de narrativas fantásticas, mentiras, ataques vis, no CPF inclusive, tática medieval, não vamos desistir. Nossa luta é por você, do judô, que vive essa modalidade, que ama essa modalidade, né? É pelo respeito a você, independente de cor, independente de espectro político, seja lá o que for, a nossa luta é para moralidade institucional do nosso meio, para termos acesso a números, olharmos nos seus olhos, né, e termos o seu respeito pela transparência, e não pelo discurso apenas, mas por fatos e por atos. Foi uma vitória contundente, essas duas últimas na justiça, virão ainda mais com a apresentação de números. O Ministério Público já está se envolvendo nessa questão de números, que envolve coisas antigas, e muita coisa ainda vai ser esclarecida. Pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Renova Judô. Já!